Tem dias que eu me pego imaginando se isso aqui nunca virar a vida que eu imagino. E aí vem um pouco da reflexão de que eu amo o que eu faço. Eu sou muito feliz na área de confeitaria, principalmente trabalhando em casa. Mas olhando para minha realidade hoje, eu ainda não consigo vender todos os dias. Eu ainda não tenho a constância que eu preciso e que eu quero para poder sobreviver da minha confeitaria. Eu sempre tô me planejando, tô sempre estudando, tô sempre pensando em engenharia de produto. Toda vez que eu faço algo ou que eu tenho uma ideia, né, como eu falei no outro vídeo pra vocês, eu faço um escopo, eu desenho, eu estudo, eu folheio os meus livros, que eles são a minha maior fonte de estudos, né? Eu gosto de investir nesse tipo de material, inclusive aconselho que vocês façam mesmo, tem bastante livros muito legais e depois eu vou até deixar pra vocês aqui embaixo na descrição, né, quais são os livros que eu mais recomendo em questão de técnica, em questão de receita, em questão de ideias. Eu tenho bastante conteúdo legal. Parte do que eu aplico e do que eu utilizo na minha confeitaria vem desse material, então também vou deixar aqui para vocês. E mesmo estudando tanto, mesmo sempre tentando estar antenada nas tendências, mas nunca deixando de fazer o que de fato eu acredito, mesmo assim eu ainda fico insegura. Até mesmo assim, para gravar esse vídeo foi difícil, foi bem difícil. Essa, sei lá, a sexta, sétima vez que eu tô tentando. Eu gravei e editei, depois eu assisti, eu chorei porque não ficou assim, bem longe do que eu queria, não consegui passar minha mensagem, não consegui transmitir quem eu era. Então essa também é uma das dificuldades que eu tenho encontrado, é poder mostrar esse lado de mim pra vocês e poder me comunicar da melhor forma. Não tem sido fácil, mas eu não vou desistir, não vou deixar que isso me impeça de atingir o meu objetivo, de chegar onde eu quero chegar. Então esse vídeo hoje é para falar um pouco sobre essas dificuldades que eu tenho, que eu acredito que você também tem, pode não ser na mesma proporção que eu e vice-versa, mas se comunicar hoje é muito importante para nossa área, para você fazer conexões, para você fazer contato, para você ter parceria. Isso é imprescindível, que você comece a se mostrar, comece a mostrar sua confeitaria. As pessoas gostam quando elas associam o produto à pessoa, sabe? Eu me apresentar e falar: oi, eu sou a Mariana, eu sou dona da Benê Confeitaria e eu tô aqui hoje trazendo memórias afetivas, fazendo doces que vão abraçar você, fazer você lembrar da sua infância, fazer você lembrar da sua mãe, das suas tias, da sua avó, num domingo chuvoso onde você come aquele bolo de chocolate que você foi lá e lambeu a tigela, se lambuzou quando você era criança. Então esse é o meu objetivo, fazer essa confeitaria de afeto, de memórias afetivas. Então eu sempre busco isso. As minhas receitas são de família, algumas eu pego também muita referência, então tem bastante conteúdo legal. Mas também tem muitas dificuldades, né? Eu preciso conciliar tudo o que eu faço com a minha maternidade. Eu tenho uma filha de 3 anos, é uma menininha linda, esperta, que adora atenção. E assim, é bom demais poder estar em casa, é bom demais poder acordar e levá-la na escola, poder fazer o jantar e jantar com ela. Nem sempre eu consigo colocá-la para dormir, mas eu tenho um horário onde eu consigo dar uma atenção pra ela, que eu consigo sentar, perguntar pra ela como foi o dia, fazer brincadeira, ler um livro, desenhar. E assim, quando eu tava no CLT eu não conseguia fazer isso. Eram 3, 4 horas de transporte, no ônibus cheio, no trânsito. Se chovia era pior ainda. São Paulo é um caos, gente. Até em dias bons, em dias sem trânsito, é difícil locomover em São Paulo. Tudo é muito longe. E geralmente os empregos que a gente tem, principalmente nessa área, eles são muito distantes, né? Então eu passava aí 3, 4 horas do meu dia. E isso é algo que eu não tô disposta a passar de novo. Eu não tô disposta a abrir mão desse conforto, eu não tô disposta a abrir mão da conexão que eu tenho com a minha filha, do tempo que eu tenho com o meu marido, poder flexibilizar os meus horários.
É claro que eu tenho horários fixos para trabalhar e eu não posso brincar com esses horários, eu não posso brincar com o compromisso que eu tenho com a minha plataforma de delivery, com os clientes que vêm me chamar no portão, com as encomendas que eu tenho, né, via Instagram, via WhatsApp. Então, você precisa se organizar para se regrar nesses horários, mas você precisa também ter qualidade de vida. Porque, diferente do CLT, a dinâmica de empreender é totalmente diferente. Quando você trabalha numa empresa para uma outra pessoa, você tem o seu horário de entrar, você tem o seu horário de pausa, você tem o seu horário de sair. Quando você sai de lá, você se desliga, você vive sua vida. E empreender é totalmente diferente. Para você empreender, você acorda pensando nisso, você dorme pensando no que você pode melhorar, você tá sempre se cobrando para fazer mais, você precisa pensar no estoque, na lista de compra, nas embalagens, nos pedidos dos clientes, você precisa ir comprar os seus insumos, ou você precisa se organizar e ter os seus fornecedores para poder fazer os pedidos, só que isso também exige um planejamento de antecedência, você precisa pensar na qualidade, você precisa executar a sua produção, você precisa pensar na finalização, você precisa pensar em promoções, você precisa pensar em formas de vender, em abordar o cliente. Então são muitas etapas que você precisa passar quando você está empreendendo. Mas eu falo para vocês assim, apesar das dificuldades, é impagável, sabe? Poder acordar do lado da minha filha e saber que eu não tenho que sair antes dela acordar para ir trabalhar. Como eu já tive várias vezes de chegar e ela já ter ido dormir e não poder dar um abraço nela e passar a semana assim, ter só o dia da minha folga para ficar com ela. Então não existe salário, não existe cargo em nenhuma empresa que pague isso, né? Que faça fazer tanto sentido. Eu acho que para além das dificuldades, que não são poucas, você poder viver de algo que você acredita, que é o que eu falei, né? Eu faço doces que realmente transmitem esse amor, sabe? Esse carinho, esse cuidado que as nossas avós, as nossas mães sempre tiveram com a gente. Eu sinto isso quando eu como um doce meu, e as pessoas que comem, elas costumam dizer o mesmo, né? Elas sentem a mesma coisa. Então eu tenho uma missão e eu consigo executá-la muito bem. E o retorno que isso me traz, ele é incrível. Por mais que eu viva isso o dia todo, 24 horas por dia, eu sempre estou pensando em melhoria, eu sempre estou pensando na BE, o que eu posso fazer, como eu posso inovar. Quando eu vou em algum lugar comer, quando eu vejo um produto diferente, eu penso, como eu posso aplicar isso na minha confeitaria? Isso faria sentido para o meu cliente? Então eu sempre tenho essa preocupação. E às vezes dá um desânimo. Quando você colocou tanto esforço, tanto amor no que você está fazendo e você não tem uma venda, você não consegue atingir o seu objetivo naquele dia por algum motivo, ou quando tem algo saiu do controle, algo deu errado. Por exemplo, no mês passado eu tive uma encomenda de um bolo e era um bolo muito importante para mim. Era um bolo de 6 quilos de doce de leite e eu tive problema com a massa, eu tive problema com o recheio, eu tive problema com a minha geladeira. Então, o bolo começou a desmoronar. Eu tinha que entregar o bolo às 4 horas da tarde e meio-dia o bolo tava desmoronando, simplesmente. E eu chorei muito porque eu dei o meu melhor. Só que eu apliquei a técnica de uma forma diferente, de uma forma errada. Isso acontece, eu tava muito cansada, eu tava vindo de dias de muitas encomendas, de muitas vendas, então eu deixei passar uns detalhes que são muito importantes para um bolo ter estrutura, e aí eu precisei correr atrás, e eu entreguei o melhor bolo que eu já comi, eu consegui. Eu atrasei 1 hora do horário de entrega do bolo, mas eu consegui, foi muito significativo para mim, porque eu acho que a gente não pode deixar de acreditar. Quando a gente gosta de algo, a gente faz com amor, a gente não pode deixar de acreditar. Porque se você deixa de acreditar, aí já era. Aí não tem mais o que fazer, não tem mais saída. E assim, pra mim, aquele momento, aquele bolo foi um divisor de águas. Eu consegui, de fato, olhar e falar, cara, eu sou capaz. Eu fiz em 4 horas, 5 horas, um bolo incrível, lindo, com uma finalização maravilhosa. Eu vou deixar pra vocês aqui a fotinha do bolo. E só recebi elogios, A partir desse bolo,
eu consegui pegar outras encomendas. Então, o que eu quero dizer é basicamente isso, né? Você precisa escolher. Os desafios, eles dão o mesmo trabalho, sendo grandes desafios ou pequenos. Você escolhe o que você quer fazer, você escolhe qual é o resultado que você quer ter. E eu tô passando por cima de muita coisa que eu achei que eu não conseguia fazer quando eu vim empreender na minha casa. Eu desacreditei muito de mim, eu disse muitos nãos para grandes oportunidades porque eu achei que eu não estava pronta, mas quem faz o meu momento sou eu. Quem faz o meu momento sou eu. Isso foi ficando muito claro para mim com a minha trajetória, né? Eu fiz grandes feitos em outras empresas, em buffets, em hotéis e restaurantes que eu trabalhei, que eu fui confeiteira. Eu consegui liderar equipes, eu consegui designar tarefas, eu consegui manter produções grandes, de grande escala. E quando eu vim para o meu espaço, com poucos pedidos, eu não me sentia capaz. Eu achava que eu não conseguia dominar uma operação, que eu não conseguia realizar, sabe? Eu acreditava nisso. E hoje eu sei que o que eu colocar o meu esforço, mesmo que minimamente, porque quando eu faço o mínimo de esforço, tudo anda. Isso mudou muito pra mim, porque antes eu ficava paralisada no sofá, principalmente depois que eu tive a minha filha. Eu criei medos que eu não tinha antes. Começaram a aparecer coisas na minha cabeça que antes eu só me jogava, antes eu ia e fazia, e eu errava, e eu ia lá e consertava, e eu chorava, mas eu continuava. E depois que eu tive a minha filha, eu tive muitas dificuldades em relação a isso, em relação a acreditar em mim, em relação a conseguir me olhar de novo. Então eu entendo também que pra você que é confeiteira e que também é mãe, ou você que é confeiteiro e também é pai, eu sei que são dinâmicas diferentes de vida, mas você precisa olhar pra você, acreditar em você e resgatar a pessoa que você era, porque você não é só uma mãe. Você é uma empreendedora, confeiteira, mãe, dona de casa, dona da sua vida, da sua rotina. E eu acho que não tem nada mais gratificante. Sei que eu já falei isso várias vezes aqui, mas é basicamente isso. Quando você começa a sonhar muito alto, você também começa a sentir o medo de fracassar. E eu acho que isso é natural, ninguém fala sobre isso, né? As pessoas mostram na internet que tudo é muito fácil, mas a realidade é que as coisas não vêm tão fácil assim. As coisas não se concretizam sem luta, sem batalha, sem você correr atrás, sem você dar o seu melhor. E outra coisa que também ninguém fala é que, assim, produto bom, ele não se vende sozinho. Ele não se vende sozinho. Você precisa ir atrás de parcerias, você precisa mandar mensagem para as pessoas e acreditar no seu produto e falar para elas, olha, eu tenho o melhor pão de mel que você já comeu. Posso levar um aí no seu estabelecimento para você experimentar? Se você gostar, a gente fecha uma parceria. Pense em formas de fechar essa parceria. Você pode vender para a pessoa por um valor mais barato, em número, em larga escala. Mas se você não acreditar no seu produto, ninguém vai acreditar. Você tem que ser a pioneira, você tem que vestir a camisa da sua empresa, tá? Eu visto a camisa da Benê, literalmente, e eu vou pra rua e vou pra todos os lugares com ela. Eu tenho camiseta, eu tenho blusa de frio, eu levo meus adesivos e eu colo na cidade toda. Quando eu viajo, eu levo e eu colo. Toda vez que eu falo com alguém, qualquer pessoa, eu pergunto pra pessoa se a pessoa gosta de doce, eu mostro no Instagram, eu crio desejo, porque eu acredito no meu produto. Porque eu sei a qualidade que eu coloco, a entrega, eu sei tudo o que eu faço por trás. Ninguém mais sabe. E se não for eu, a condutora, ninguém vai conhecer o meu trabalho, ninguém vai conhecer os meus produtos, ninguém vai saber quem eu sou e no que eu acredito e o que eu quero transmitir. Ninguém vai. Então, eu me posiciono. E eu não fico triste quando uma pessoa não quer, eu não fico triste quando uma pessoa não gosta, o que é muito difícil de acontecer, modéstia à parte. Então, eu acreditar no meu trabalho foi o que fez ele começar a fluir, o que fez ele começar a andar, tomar forma, tamanho, espaço, as pessoas lembrarem de mim. Às vezes eu passo na rua, as pessoas falam assim, oi, Benê. Então isso é muito gratificante, muito. Eu percebo que essa mudança ela tá acontecendo, porque antes eu só sonhava com isso. E hoje eu tô tentando e hoje eu tô conseguindo. Isso é maravilhoso. E talvez construir uma vida nova seja sobre isso, né? Você continuar sem ter garantia.
E é por isso que eu vou mostrar pra vocês sempre o que funciona e o que não funciona, o que ajudou na minha operação, o que ajudou na minha confeitaria, o que me ajudou a lucrar mais ou o que deu errado, porque no final eu quero que vocês estejam aqui comigo quando eu conseguir sair de São Paulo. E o meu sair de São Paulo não é fechar tudo e deixar tudo pra trás e ir embora. É eu conseguir ser tão grande que eu vou deixar alguém cuidando da minha operação em São Paulo e eu vou conseguir abrir outra no lugar que eu desejo morar. Então, é muito significativo para mim que vocês acompanhem meu trabalho, que vocês acompanhem os meus vídeos. Se vocês gostarem do meu conteúdo, dá um like, se inscreve no meu canal e não deixa de acompanhar, porque eu sempre vou estar atualizando vocês e mostrando na prática o que é confeitaria real, atrelado à maternidade real, rotina, sendo dona de casa e conseguindo crescer e sair de São Paulo para confeitaria com a minha doce virada de vida. Então, obrigada se você assistiu até aqui, se você está acompanhando e está gostando do meu canal. Beijo, benê!